E olha só, todas as teorias de que os extrovertidos sempre se dão bem estão sendo questionadas depois do best-seller norte-americano lançado nos Estados Unidos sob a tradução de O Poder dos Quietos. Segundo a autora Susan Cain, os tímidos são pensadores atentos e criativos. Cita como exemplo dessa personalidade introvertida Bill Gates, Steve Jobs, Isaac Newton, Albert Einstein, entre tantos outros. E esse será o tema da noite. Nós convidamos a coach Andréa Deis. Hoje eu comentei que nós iríamos falar e vamos sobre esse tema, o poder dos quietos. Agora, será que isso tem a ver com timidez? Uma pessoa introvertida é uma pessoa tímida? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui convidadas muito especiais, amigas de longa data. Olha, para dar a sua opinião aqui enquanto especialista, a gente recebe a coach Andréa Deis, pedagoga, coach, palestrante, consultora empresarial, especialista em gestão de carreiras, desde 89 no segmento de RH, contribuindo para o aprimoramento aí de grandes empresas. Hoje ela tem um leque muito especial de clientes, amigos, empresários. Andréa Deis, bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente agradece e Andréa me contou sobre esse tema, eu achei muito interessante, né? Esse livro, gente, tem feito muito sucesso, se você acompanha um pouco da literatura né? O New York Times publicou agora, é um dos mais vendidos realmente. E achei interessante o título, né? O Poder dos Quietos. Eu não li o livro todo ainda, mas li já uma sinopse que contava um pouco sobre o livro. Achei bem interessante e quero começar te perguntando: onde mora o poder dos quietos? Por que eles estão vindo com tanta força? Por que antigamente, quando uma empresa ia contratar alguém, dizia não, é importante que seja uma pessoa bem articulada, né? Extrovertida, que fale, que movimente, tal. E de um tempo para cá, eu diria, né? Hoje mais enaltecido talvez pelo livro, as pessoas comentando mais sobre isso. Mas de um tempo para cá a gente sente que muita gente prefere aquela pessoa mais observadora, que fale nos momentos certos. Onde está o poder do quieto? No planejamento, na organização e principalmente na racionalidade. Os quietos, eles são muito racionais. E eu acho que hoje, se a gente só se fala em crise hoje, né? Então a gestão da crise e não se fala em rejeição social, em rejeição... Então hoje esse poder dos quietos, ele está muito voltado à capacidade analítica e racional dos quietos. Então, eles pensam mais, eles verbalizam, eles são mais teóricos, eles estudam mais, eles ouvem mais, eles têm uma capacidade de absorção, de retenção muito maior do que de concentração, muito maior do que os extrovertidos. Mais observadores, é isso mesmo. Beatriz, você é tímida ou trabalha com pessoas que sejam introvertidas? Nós tivemos uma pré-consulta aqui já, é muito interessante, né? Eu fui muito tímida na minha adolescência, minha parte mais, né, antes de eu entrar na parte da assessoria. E a parte da assessoria, ela me ajudou a desenvolver isso um pouco mais, a tomar mais coragem, né, de não ficar muito presa. Aí as colegas falavam, não, vai em frente que vai dar certo. E eu optei pelo campo da terapia. Mas amei este tema da coaching, que é muito bacana. Então, o que me puxou mais para eu me soltar mais dessa timidez foi a observação. Então, eu já consigo, se eu vejo uma mulher sem um brinco, eu sei que ela está sem um brinco. Então, eu sou muito visual, observo bastante. Então, essa foi uma parte que me ajudou mais na questão da assessoria, na minha carreira. Sim. Né? Você acha que uma pessoa tímida pode ser mais... Olha, eu acho que os tímidos, eles são mais introspectivos, né? Eles são mais... Não sei, a ideia que a gente tem é que eles são mais estudiosos, eles vão mais a fundo, assim, eu acho que eles ficam mais dentro do seu eu e acabam... talvez, pode ser sim, que sejam mais interessantes, mais atrativos, para determinadas áreas, né, vamos dizer assim. Porque também por uma área de comunicação, o tímido já ia se dar mal, né? Né? Fazendo uma assessoria, por exemplo, o tímido ele já não consegue desenvolver o trabalho, né?
Não dá. E quando a gente falou, até te perguntei se você estava casada tal, é porque eu li uma pesquisa há dias atrás dizendo que as mulheres gostam do homem mais extrovertido, que chega chegando, tal, mais engraçado, tarará, mas para casar acabam escolhendo os mais introvertidos, os mais tímidos, né? E aí eu te pergunto, na hora da conquista, Eu prefiro. será que o tímido tem mais amor platônico, por exemplo? Será, gente? Ele é mais romântico, É, né? ele é mais- Você pega o tímido, ele tem aquele lado encantador, né? Ele é aquele que abre a porta, que pede licença para sentar, que caminha junto, Quer fazer né? tudo certinho. Ele quer fazer... Você que trabalha com casamento, você acha que é mais difícil para um tímido casar? É meio termo, viu, Amanda? É meio termo, porque essas pessoas, elas são muito observadoras, o tímido. Então, ele quer fazer exatamente isso, tudo nos mínimos detalhes, mas acontece o Mas ele casamento. é meio mineirinho, ele vai fazendo, ele já tá pronto. Sem ninguém perceber, não isso faz mesmo. alarde, mas... O tímido é verdade, ele é bem cauteloso. Quando você vê, tá tudo pronto. Olha, Agora- mas é engraçado, desculpa Sim, te cortar, mas é engraçado que eu tenho um amigo, muito amigo, que ele é extremamente tímido quando ele lida com pessoas, na interação com pessoas, mas, por exemplo, em casa ele tem um estúdio, ele toca rock pauleira. Eu falo, gente, não condiz o comportamento dele cabeludo, e aí ele solta o cabelão, aí ele solta a franga. solta. Em casa ele muda totalmente, ele posta nas redes sociais o trabalho dele, mas quando ele vai conversar, por exemplo, se ele estivesse aqui no nosso bate-papo, ele estaria travado. Entendi. Não sei, ele tem um bloqueio, eu não sei o que a é isso. timidez... Qual que é a diferença entre a pessoa ser tímida e ser introvertida? Eu tava morrendo de vontade de falar sobre isso, porque é muito interessante. Quando a gente fala da timidez, ela é um sentimento causado pelo medo da rejeição social. Então, a timidez, quando ela disse, olha, eu falo na frente das câmeras, mas eu não faço uma palestra ou eu não gosto de subir num púlpito para falar com as pessoas. Por quê? Porque eu tenho as pessoas ali e é o medo do confronto que ela vai ter ali naquele momento com aquele público dela. Quer dizer, o outro público, ele também está assistindo pela TV, mas aquele não, ele é presencial. Então, a timidez, ela vem de um sentimento que a gente tem de medo desse julgamento da sociedade. E o introvertido, aí é que tá, ele nem sempre é tímido. O introvertido não necessariamente ele é tímido. E ele pode ser muito poderoso, muito forte. Só que o introvertido, ele é aquele que ele é mais reservado, ele é mais analítico, ele tem o teórico mais desenvolvido, ele é uma pessoa mais organizada, mais planejador, e ele vai pensar para falar. O extrovertido, ele fala, simplesmente fala. O introvertido, ele só vai falar sobre o que ele tem certeza, ele vai estudar, ele vai se preparar, ele vai se planejar para falar. O extrovertido fala. Então, a diferença da introversão é que a introversão não é um traço sempre da timidez. A timidez, ela é o medo do contato social, da rejeição social. O introvertido não, é uma característica de personalidade dele que ele é mais reservado. E é muito interessante porque, assim, é o que eu estava dizendo, tem gente que por mais que seja reservada, tímida ou quieta, talvez seja a palavra, né? O livro chama O Poder dos Quietos, a pessoa quieta, mas ela tem aquela observação pertinente na hora exata, ela fala a coisa certa, na hora certa, com atitude, com firmeza, se coloca, sabe, assim, a chance dela errar, porque tem gente que fala, né? Fale o necessário que o resto que sair é besteira. A chance dela errar é muito pequena, porque ela é uma pessoa que pensa mais no que está falando, avalia melhor e quando ela se coloca, como diz, né? Quando abre a boca é para falar uma coisa bem proveitosa. Só tem uma coisa, né, Amanda, dos introvertidos. Se a gente falar mais dos quietos, vamos deixar os tímidos e falar dos quietos. Eles são um pouco mais lentos, porque como eles vão querer planejar um pouco mais, então para ele chegar no resultado, ele vai pensar, repensar, tomar a decisão, retomar a decisão, validar, mapear o risco, o benefício e vai tomar a decisão. Em alguns momentos da vida a gente não tem todo esse tempo para fazer. E aí o maior medo dele é esse de se postar numa hora de decisão onde ele não tem o tempo para tomar essa decisão. Sim, sem dúvida. Vou pedir licença para vocês um minutinho, vou dar uma olhada como está o nosso jantar, viu, meninas? Bom, vamos colocar o slide aí, Simon, que a doutora coach aqui trouxe, Andréa Deis trouxe pra gente, para que possamos continuar falando sobre essas pessoas introvertidas, né? Essas pessoas tímidas, essas pessoas que estão ganhando o mundo, segundo o livro da Susan Cain, chamado O Poder do Quieto, best-seller norte-americano. Coach, dá uma olhadinha nessa imagem. Antônia Maria, vira para nós, por favor, aí.
O que está dizendo aí? Vamos lá. Está dizendo que quais são as principais características, os benefícios dos nossos quietos, né? Por que os nossos quietos eles estão tão em alta, né? Justamente pela capacidade que eles têm de concentração, de planejamento, de organização, de percepção. Sabe aquele semancol básico, né? Ele é muito mais controlado do que o extrovertido, né? Vamos para a próxima. Isso é muito interessante. Hoje existem vários assessments que seriam como se fosse um diagnóstico de estilo de comportamento. Essa é uma ferramenta muito usada hoje para a gente entender por que a gente se comporta de alguma forma. Essa ferramenta se chama DISC. Nesse caso, ele é um caso típico do quieto, que é um alto C com alto S. Porque o C é um alto grau de conformidade, ele é uma pessoa mais organizada, que é o que mostra no azulzinho com o verde. E o S, ele é mais... ele gosta muito de planejamento, é uma pessoa mais planejada. E ali eu trouxe duas pessoas que eu acho que a gente conhece bem, o Parreira e o José Roberto. E se a gente falar do Parreira e do José Roberto, são pessoas, né, Amanda, que comandam de maneiras diferentes times, mas a gente não pode dizer que são pessoas que não conseguiram o sucesso, né? Então, os quietos, eles são um potencial muito forte de engajamento, até de relacionamento com as pessoas, porque eles preservam o espaço do outro, eles não invadem. Então, eu acho que disso vem muito o sucesso do Parreira, o José Roberto com o time, você vê as jogadoras, o carinho que tem por elas e a maneira dos quietos é muito diferente de se exercer, né? Sem dúvida, sem dúvida. É importante, né, ver o sucesso dessas pessoas que têm essa personalidade, esse comportamento, mas que agregam tanta coisa. Você vê, a gente está falando de uma nação, né, de coordenar uma nação. Olha lá, motivadores para onde ir direcionam nossa vida. Os nossos motivadores é como se a gente imaginasse um carro. Você imagina um carro, só que aí você não tem dinheiro para colocar gasolina no carro. O que acontece? Vai deixar ele na garagem. Vai deixar, né? Então, eles seriam para onde eu vou e quais são o estímulo onde eu vou ter maior facilidade. E aí é curioso, porque lá a gente tem um estilo, por exemplo, de alto C com alto S, que ele é mais planejador, organizador, só que ele tem alto utilitário. Então, nós temos alguns estilos de motivadores que nos regem, que nos facilitam. Então, esse perfil, por exemplo, é de um tradicional, aí aquele preto ali é o individualista. Então, olha só, ele não tem o dominante, que não teria liderança, mas ele é um alto individualista. Então, ele tem a capacidade de um Parreira, de um José Roberto, de liderar, mas através do seu estímulo, que é da onde a gente tira, onde você traz a sua impulsividade. Então, isso é muito legal. Aí você tem o social, o estético, o utilitário e o teórico. Então, os nossos motivadores são os que nos trazem, nos direcionam para onde a gente vai e eles nos estimulam aonde eu vou ter com a maior facilidade o maior resultado que eu posso ter, né? Então, com menor esforço, eu alcanço o maior resultado. Certíssima. Nós temos agora algumas fotos e eu quero que você que está em casa vá observando de pessoas conhecidas, né, grandes mentes, como a gente diz, Steve Jobs e tantas outras pessoas que você vai ver agora na tua tela aí, desde Lady Gaga, viu, Débora? Eu não sabia que Lady Gaga era tímida. Eu Olha aí, acho que essas fuga, pessoas todas né? que você está vendo são pessoas toda tímidas. dela, essas fantasias que ela acaba incorporando, enfim, nos shows. Talvez seja uma fuga, porque Lady Gaga tímida pra mim é uma Incorpora surpresa, o personagem, né? Incorpora o personagem. Você lida com muita noiva tímida, Beatriz? Que fica na hora de entrar na igreja, fica nervosa, como que é? Sim, chora e aí não quer entrar. Teve uma que foi muito interessante. Bia, eu não vou entrar, não vou. Eu falei assim, mas tá tocando a música. E aí, quando eu empurrei ela um pouquinho pra frente, aí ela já tomou uma coragem e aí não tinha jeito, né? Teve que ir embora, mas fica com muito medo, muita timidez, né? De se mostrar, de se aparecer. E na hora dos votos também fica aquela coisa, né? Muita timidez, Agora, complicado. eu acho, Débora, Andréia e Beatriz, que existe uma timidez que é própria de alguns momentos. Eu imagino que a hora que você está casando, entrando na igreja, todo mundo ali te olhando, vai falar o sim. Quer dizer, faz parte também de um contexto de sonho, de Emoções, tradição, cultura, família. É normal que você fique nervosa, tímida. Tem um bloqueio, um certo bloqueio. Isso não significa que a pessoa seja assim no seu dia a dia normal. Então, eu acho que também algumas situações podem te levar à timidez, não é? E o externo
externo. A timidez é justamente a expressão da rejeição social que eu tenho. Então, se o meio externo está todo ali olhando e eu tenho essas variáveis, elas vão, é lógico, que mudar todo. Por isso que eu tenho o meu perfil e às vezes vem, por isso que ele é um sentimento, ele não é a introversão. Ele é um sentimento que eu sinto a hora que eu me sinto como se fosse coagido, né? Por esse momento. Então, tem muita gente. No meu caso, por exemplo, eu acho que eu lancei um livro e os meus colegas, que eu estava acostumada a lidar em pautas, enfim, eles foram me entrevistar. E quando eu fui entrevistada, eu bloqueei, eu travei. Porque você era acostumada só a entrevistar. Eu era acostumada a entrevistar, mas eu queria entender, assim, às vezes eu estava até conversando com a coach também sobre isso, e aí eu falei, eu acho que talvez seja o medo de errar, o medo de falar errado pelo fato de eu ser jornalista e as pessoas esperarem aquela colocação correta, enfim, e aí talvez seja esse medo mesmo que me causa, que me gera esse bloqueio, né? Muito bem, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta tem o nosso jantar, podem provar e dizer o que vocês estão achando. O aroma tá muito bom aqui, incendiou, como a gente diz, o estúdio. Deve estar muito gostoso, muito, nós vamos provar agora. E aí, gostaram? Muito bom. Muito bom? Eu já tava com água na boca. Débora, você tem uma questão pra coach? Eu tenho uma dúvida. Até pouco tempo atrás, grandes líderes, por exemplo, um diretor, um presidente de uma empresa, ele não poderia ser tímido, ele tinha que ser um grande orador, né? E hoje parece que mudou um pouco. Existe ainda um preconceito? Como é que funciona isso dentro de uma empresa? Isso é muito interessante porque por décadas, né, existia um preconceito muito grande de que os tímidos eles não poderiam ter altos cargos de liderança. Então acho que traz uma reflexão aqui para nós que os tímidos eles não deixam de ter competências, eles são muito competentes sim, e que estilo de personalidade não é traço de competência, e sim um modelo como a pessoa se posta. Então que esse preconceito hoje que está se abrindo para os tímidos agora esse espaço, também não se feche para os extrovertidos, né? Sim. São características e que cada um se colocar no momento certo, da maneira correta, existe espaço para todo mundo. Olha, eu vou deixar o contato da Andréa Deis, coach, que é o 11 São Paulo 3853-6248 e nas redes sociais ela está como Andréa Deis, tá? 3853-6248. Obrigada, minha querida. Obrigada. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, viu? Ó, e vai ter aula de culinária. André é minha coach, então já tá me ajudando a prospectar. Agora arrumei uma cerimonialista para eu casar, já arrumei o médico para congelar meus ovos e já arrumei a chefe que vai me ensinar a cozinhar. Ou seja, ou vai ou racha. Agora vai. Adoro. Obrigada. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Ô, Ronaldinho, deixa, Ronaldinho. Daqui uns dias eu vou chegar aqui de aliança, eles vão ver só, viu, Ronaldinho? Ficam me zoando à toa, você vai ver só. Gente, muito obrigada a você que passou um pouco da sua noite aqui comigo. Sejam sempre bem-vindos. Segundas, quartas e sextas, das 11 à meia-noite, eu te espero. Beijo, boa noite.